Voltei 5h15. E olha aqui, em o Globo há 50 anos, 3 de junho de 1961, Valdir Amaral na Rádio Globo. E a nota dizia assim: em seu ativo programa de expansão, a Rádio Globo acaba de conquistar para o seu departamento de esportes um dos mais renomados valores do rádio brasileiro. Valdir Amaral, locutor esportivo laureado pela crítica e consagrado junto ao público ouvinte, vem de ser contratado com exclusividade para atuar na PRE3 e assumirá as funções de chefe do Departamento de Esportes da Rádio Globo já em caráter regular na próxima segunda-feira, dia 5. Isso em 3 de junho de 61, há 50 anos e num sábado. Valdir Amaral, que por muitos anos aqui esteve à frente deste microfone nas principais transmissões esportivas da sua Rádio Globo. Eu me lembro muito bem que naquela ocasião, eu, locutor da Rádio Eldorado, que depois vinha a ser adquirida pela Rádio Globo, fui ser plantonista do esporte da Rádio Globo. E lá encontrando inúmeras feras, dentre elas um companheiro que daqui a pouco vai testemunhar esse momento em que o Valdir acertou o contrato com a Rádio Globo. Mas vamos lembrar também, Valdir Amaral, ouvindo essa vinheta que foi feita pelo Jorginho Abicalil para a missa de 7º dia do indivíduo competente. O relógio marca. Estão desfraldadas bandeiras da saudade. Um vazio no rádio e em nossos corações. Indivíduo competente já não fala mais pra gente. Você foi a meta das nossas emoções. Agora tem peixe na rede lá no céu. Lá vai nosso craque, rei da simpatia, que fez o maraca tremer de alegria na emoção de cada gol. Valdir Amaral. Eu me lembro que na igreja do Outeiro da Glória, aqui em cima da Rádio Globo, no momento em que todos os companheiros se emocionavam na missa de 7º dia de Valdir Amaral, exatamente pelo toque da composição do nosso Jorginho Abicalil. Valdir Amaral, há 50 anos, assinando contrato com a Rádio Globo. Vinha ele da Continental e com ele um grupo de companheiros, dentre eles Teixeira Reiser, que foi o primeiro narrador esportivo da TV Globo Canal 4. Boa tarde, Teixeira. Boa tarde, José Carlos Araújo. Eu confesso a você que nesse momento, após ouvir esse hino da morte do Valdir Amaral, eu me encontro emocionado, porque o Valdir Amaral, além do lado profissional, ele deixou em todos nós uma grande emoção todas as vezes em que ele participou de transmissões esportivas. Valdir Amaral ficou num nicho qualquer do coração de todos nós. E você relembrar tanto a sua entrada na Rádio Globo, como depois o dia da sua morte, com esse verdadeiro hino do Abicalil, que eu estive na Igreja da Glória nesse dia e cheguei a chorar também emocionado,
é um momento de recordação, se não agradável, pelo menos um momento de recordação em que nos encontramos tristes, mas lembrando um homem que foi a grande figura do rádio esportivo brasileiro. Teixeira, quando o Valdir Amaral acertou bases do contrato com o Dr. Roberto Marinho, ele vinha da Continental e vinha para a Rádio Globo num grande desafio, exatamente por uma emissora de maior penetração e que, àquela ocasião, ainda não era líder de audiência. Você se lembra do papo do Valdir sobre as negociações com o Dr. Roberto Marinho? Eu, como era muito ligado ao Valdir Amaral, e como era bacharel em Direito, ele até me pediu que eu acompanhasse em algumas situações. Eu me lembro desse encontro do Dr. Roberto com o Valdir, num posto de gasolina na Rua Santana, quando o Dr. Roberto fez a primeira abordagem para tentar contratar o Valdir Amaral, que era um homem que detinha uma audiência absurda do Rádio Esportivo do Rio de Janeiro. E depois o Dr. Roberto lançou o Rubens Amaral e o Luiz Brunini, este também um grande companheiro, para tentar a contratação do Valdir, que foi difícil, foi dificílima, porque a saída do Valdir da Continental foi também um rompimento sentimental. E o Valdir era um homem com a emoção à flor da pele. De maneira que a contratação foi difícil, envolveu um homem de grande expressão no mundo comercial, enfim, no mundo do rádio brasileiro. Na Pan-Americana, a Pan-Americana de São Paulo também pretendia o concurso do Valdir. E o Casimiro Pinto Neto, seu Bauru, andava no calcanhar do nosso Valdir Amaral, tentando também a contratação. Porque não se contratava só o Valdir Amaral, se contratava sobretudo o maior anunciante esportivo do rádio brasileiro, que era Gillette. Então, estavam envolvidas a Interamericana de Publicidade, a própria com o senhor Armando da Almeida, a própria Gillette com o Peter Alves, o lado do Valdir Amaral, que tinha seus companheiros também a aconselhá-lo, como Geraldo Castro, Celso Garcia, e sei lá, um punhado de amigos, e, sobretudo, a Rádio Globo, que tinha esse interesse desusado, porque o Dr. Roberto pretendia, com a Gillette, abrir caminho para a entrada de anunciantes multinacionais na Rádio Globo. A Rádio Globo, embora fosse expressiva, ela tinha, os anúncios dela eram da drogaria da esquina. De maneira que a chegada da Gillette significava um abrigo, também uma sedução também para outros anunciantes de grande vulto. De maneira que travou-se uma luta que demorou, parece que 30 dias, e terminou numa bebedeira no Alcazar, lá em Copacabana, quando o Valdir assinou um contrato de grande significação, porque além do lado comercial, havia o lado da mudança do rádio no Rio. A Rádio Globo era uma rádio elitista. Era considerada, Zé Carlos, a estação cujo microfone serviu ao Carlos Lacerda para pregar a queda e a morte do Getúlio Vargas. De maneira que era uma rádio antipática. E o Valdir pretendia a qualquer custo que ela fosse uma rádio popular. Então uma ideia se formava também para o rádio esportivo a partir da Rádio Globo. Teixeira. Se não me engano, Zé Carlos, era a quinta ou sexta colocada no Globo. Teixeira Raiza, você foi testemunha dessa assinatura de contrato há 50 anos atrás. Agradeço a tua presença e vamos relembrar o último gol narrado por Valdir Amaral aqui na Globo em 6 de novembro de 83, no jogo entre América e Bangu pelo campeonato estadual. O Necão tocou Gilcimar, entregando a Ayrton na meia canhota, entrou Gilson Paulino, apresentou armas, dançou, capotou, caiu, o Ayrton é falta contra o Bangu, Mário. Tiro direto para o América. O mapa da Nina César. O goleiro Toinho está pedindo a barreira, sempre para o lado direito. Ajeitando o Ayrton, sai Pires, bateu o Ayrton, pingou na entrada da área, Moreno tentou a cabeçada, apertou Jorginho, cabeceou, gol!
Valdir Amaral, há 50 anos, assinando o contrato com a Rádio Globo. Às 5h25, e atenção, a Globo não para. Tumulto em São Januário. Vamos até São Januário, chamando o repórter Rafael Marques. Alô, garotinho, amigos do Globo Esportivo, ligados em todo o Brasil.